Olá, boa noite a todos. Vamos começar a nossa aula. Hoje é dia 25 de março de 2020. Professor Pedro, disciplina Hematologia e Citologia Clínica. Então aqui a gente observa uma hemácia normalzinha aqui. O formato da hemácia é de um disco bicôncavo anucleado, parece um prato fundo. E essa hemácia, ela na corrente sanguínea, depois do processo de maturação dentro da medula óssea, ela é anucleada. A hemácia ela tem uma carga, uma membrana lipídica com carga negativa. Isso é importante porque evita, como os negativos se repelem, evita a agregação plaquetária. A agregação plaquetária não, as agregações das hemácias. Isso é muito importante, porque massa agregada você pode ter formações de coágulos, e um coágulo circulando dentro dos nossos vasos sanguíneos nunca é bom. Esse coágulo pode parar no cérebro, a gente tem um AVC, esse coágulo pode parar no coração, uma artéria, uma coronária, você tem um infarto, esse coágulo pode parar no membro inferior, você tem uma trombose, ou mesmo no pulmão você tem uma embolia. Então, esse coágulo... Então, por isso que as hemácias têm carga negativa, elas se repelem, dessa forma elas conseguem evitar essa agregação e diminuir a probabilidade de formação de coágulos, certo? Ela é rica em hemoglobina, né, que é esse pigmento de cor avermelhada, que é responsável pelo transporte de gases, né, tanto de oxigênio como de gás carbônico. O tamanho dela, a sobrevida de uma hemácia normal em torno de 120 dias na corrente sanguínea. Passado esse tempo, ela vai sofrer um processo de fagocitose pelo sistema retículo endotelial, ou vai ser fagocitada pelo baço, pelo fígado, e será retirada da corrente sanguínea, certo? Aqui a gente observa o processo de maturação, de proliferação e maturação das hemácias, desde o seu precursor aqui, o eritroblasto. Então você tem uma célula tronco, essa célula tronco, a nossa stem cell, ela é estimulada a se diferenciar por um hormônio chamado eritropoetina. A eritropoetina é produzida onde? Produzida nos rins. O rim percebe uma queda na taxa de oxigênio e estimula a medula óssea a produzir mais hemácias. Uma vez a eritropoetina agindo aqui na célula tronco, no stem cell, essa célula vai sofrer o quê? Proliferação, vai aumentar o número, e consequentemente, após proliferar em uma quantidade suficiente, ela vai sofrer o quê? Maturação. E essa maturação, ela passa por diferentes fases. E quando a gente fala em maturação, a gente está falando em núcleo. Então, todas as etapas de maturação das hemácias, o núcleo da hemácia vai mudando de tamanho. Então, à medida que a eritropoetina vai agindo, esse núcleo vai... Qual que é a principal função desse núcleo? Produzir o que? Hemoglobina, sintetizar hemoglobina, porque a nossa hemácia, o objetivo dela é transportar oxigênio. Como? Se ligando à hemoglobina. Esse núcleo vai sofrendo maturação, esse núcleo vai diminuindo de tamanho, e para cada processo maturativo de um eritroblasto, a gente tem um nome diferente. Então, este eritroblasto aqui é muito difícil de identificar, o proeritroblasto. Depois a gente tem o eritroblasto basófilo, o eritroblasto policromático e o eritroblasto ortocromático. Todas essas etapas ocorrem dentro da medula óssea. Então, a presença de qualquer um desses elementos na corrente sanguínea já é indicativo de algum processo patológico. Passando essa fase aqui, a gente tem o reticulócito, que ainda há resquícios de RNA no citoplasma, mas esses resquícios de RNA só são possíveis através de coloração. A coloração é o azul de crisil brilhante, que é utilizado para a contagem de reticulócito. E depois de um tempo, que isso aqui é hemácia jovem, ela vai se tornar adulta na corrente sanguínea, e daí você já não tem mais isso daqui. Então a gente consegue determinar com que velocidade esse processo de maturação está
acontecendo contando o reticulócito. Então, quanto maior a quantidade de reticulócito, é indicativo de que algum processo patológico está acontecendo. Isso daí tem que ser estudado caso a caso. Tá? Mas pode ser regenerativo também, nem sempre pode ser patológico. Em resposta a algum processo, algum sangramento. Mas aumento de reticulócito na corrente sanguínea, a gente tem praticamente em pacientes que sofreram hemorragia e em anemias hemolíticas. Então, mas esse é um outro assunto. E essa hemácia perde totalmente o núcleo e vai cair na corrente sanguínea. Esse é o processo de maturação das hemácias. Esse processo de eritropoese é dependendo de algumas substâncias. A primeira é a eritropoetina. A eritropoetina é o hormônio produzido no rim que vai estimular a eritropoese. Então, a transformação lá desde as células precursoras. Isso, para formar a hemácia, além de hormônio, a gente precisa ter matéria-prima. Qual que é a primeira matéria-prima aqui importante? É a vitamina B12, ácido fólico. Essas substâncias, elas são essenciais no processo de divisão celular. Então, sem vitamina B12 e ácido fólico, você perde a capacidade de síntese de DNA e de multiplicação celular. Consequentemente, você tem atraso nesse processo. Então, a vitamina B12 e o ácido fólico são muito importantes. E a deficiência dessas vitaminas gera um quadro de anemia macrocítica. E o ferro, que é muito importante, porque o ferro faz parte da composição da hemoglobina. Então, a gente precisa de um hormônio para estimular a eritropoese, a vitamina B12 para auxiliar no processo de replicação celular e formação do DNA, e o ferro na síntese de hemoglobina. Então, aqui a gente vê algumas características do proeritroblasto, cromatina grosseira, o citoplasma mais basofílico, né? Intenso, né? Daí as etapas, o eritroblasto basófilo, o próprio nome diz basófilo, coloração, mas é um núcleo um pouco menor, e à medida que a célula vai sofrendo maturação, esse núcleo vai diminuindo de tamanho. O eritroblasto ortocromático é um dos mais comuns da gente encontrar na corrente sanguínea. Ele é comum somente em processo que está associado a alguma alteração patológica. Normalmente a gente não vai encontrar esse tipo de célula na corrente sanguínea. Tá? Então a célula é mais comum de ser encontrada. Os outros é pouco incomum. Só se o grau de patogenicidade for grande, alguns tipos de anemias hemolíticas que a gente vai encontrar esse tipo de células. Então, do eritroblasto, o núcleo, a síntese de hemoglobina, esse núcleo é expulso e a gente sobra aqui a nossa hemácia anucleada, a hemácia jovem, a gente chama de reticulócito porque ainda tem um resquício de RNA ali. Então, aqui a gente vê uma imagem do nosso eritroblasto ortocromático expulsando o seu núcleo. Aqui a gente vê a coloração de azul cresil brilhante, que é uma coloração específica para detectar a presença de reticulócitos. Então você vai ter que observar um campo com mais ou menos 100 hemácias, contar vários campos de 100 hemácias e achar a quantidade de reticulócitos que a gente encontra por campo de 100 hemácias. Se você encontrar mais que 2% de reticulócito, aqui a gente vê que só em quantas hemácias tem aqui? Umas 15 hemácias, a gente encontrou 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 reticulócitos. Então aqui vai dar uma contagem elevadíssima de reticulócitos. Então há uma alta regeneração, alta produção de hemácias pela uma velocidade aumentada de liberação de hemácias pela medula óssea, né? Aqui você vê, não tem as questões de RNA, então ele cora o RNA, essas colorações mais intensas. Aqui você não vê, então aqui já é uma hemácia mais adulta e aqui é uma hemácia jovem. Isso é importante para diferenciar uma anemia hemolítica de uma anemia ou de um sangramento de um outro processo ou uma anemia carencial. Só para vocês observarem. Então, nossa hemácia aqui. Então, a hemoglobina, que é o pigmento encontrado no citoplasma das hemácias,
ela é formada por 4 cadeias de globinas. Então a gente tem aqui 2 cadeias alfa e 2 cadeias beta. E 4 cadeias de globina, 2 beta e 2 alfa. E o nosso grupamento M, certo? O nosso grupamento M é onde está, a gente encontra a presença do elemento ferro. Tá? A hemoglobina, a gente tem normalmente na corrente sanguínea o predomínio de 95 a 90%, 99% de hemoglobina A, que é justamente a hemoglobina que tem 2 cadeias alfas e 2 cadeias beta. Mas a gente tem 1 a 2% ainda de hemoglobina A2, que você tem 2 cadeias alfa e 2 gama. Tá? Então você vê aqui o ferro, certo? Aqui é uma arte do M, onde você tem aqui um anel de protoporfirina e no centro desse anel a presença do elemento ferro e o elemento ferro que se liga à molécula de oxigênio. Então você observa aqui uma outra imagem, você tem as cadeias alfa e beta, então dentro da hemoglobina você tem uma concentração de hemoglobina, uma grande quantidade de moléculas de hemoglobina dentro da hemácia, e você tem aqui o M, que nada mais é do que uma molécula de protoporfirina, que é esse brocotoma aqui de anéis e de carbono para todo lado, e no centro disso você tem ferro. Então a gente tem 4 cadeias de aminoácidos na molécula de hemoglobina, 4 M's, cada M com um ferro, então 4 ferro em cada molécula de hemoglobina. Tá certo? Depois de circulado por 120 dias, esse eritrócito vai ser retirado da corrente sanguínea. Essa hemoglobina liberada é imediatamente fagocitada por Markov em umas partes do organismo. Tá? Vamos entender isso aqui melhor através dessa imagem aqui. Como que funciona? Então a gente tem a nossa hemácia, depois de 120 dias, a nossa hemácia vai morrer. A nossa hemácia, o que ela aconteceu? Ela já fez todo o seu trabalho, 120 dias trabalhando, é muita coisa. Ela vai ser retirada de circulação. Ficou velho, sai da corrente sanguínea, não tem mais função. Nosso organismo é impiedoso, né? Diferente do ser humano, que a gente tem muito cuidado com os idosos, né? O nosso organismo não, ele não gosta de nada muito velho, ele já pega, elimina e troca o barco. Uma vez essa hemácia atingindo sua vida útil, ela vai ser retirada da corrente sanguínea. Como que ela vai ser retirada da corrente sanguínea? Por um sistema chamado sistema retículo endotelial, que apresenta um endotélio de vasos sanguíneos, ou pelo fígado, ou também pelo baço. O baço faz isso. Uma vez retirada, essa molécula de hemoglobina tem que ser reaproveitada. Por quê? Não é qualquer lugar que a gente acha aminoácido. A gente acha proteína. Proteína é essencial. O nosso organismo não vai eliminar proteína. Até se você encontrar proteína sendo eliminada na urina, é sinal de patologia. Então, nosso organismo não elimina proteína. Ela reutiliza a proteína, certo? Então, a nossa hemoglobina, ela tem globina? Tem. É hemoglobina. E o M? Tem. E o M, e tem ferro? Tem ferro também. Então, esse sistema de fagocitose, ela é fagocitada por macrófagos, né, que são as células responsáveis pela fagocitose no baço, fígado, medula, tudo vai fazer. Ela vai ser degradada em várias partes. Em globina, essa globina, que nada mais é do que a junção de aminoácidos, vai ser utilizada na síntese de novas proteínas. Certo? Então, a gente conseguiu aqui dar fim na globina. Pegamos a proteína da hemácia, degradamos ela e vamos utilizar da forma que o organismo achar necessário. O nosso M tem ferro. O nosso M tem protoporfirina. A parte do ferro do M vai ser separada da parte da protoporfirina.
O ferro, então o heme é formado por protoporfirina e ferro. O ferro vai ser transportado por uma proteína chamada transferrina até o fígado, onde será armazenado e ser reutilizado de novo, transportado pela transferrina, que é a proteína da corrente sanguínea que transporta ferro, será transportado novamente até onde? Aonde tem a medula óssea, dentro dos ossos. Tá ok? O ferro vai para o fígado e esse ferro pode ser armazenado na forma de ferritina. Então, hoje, um dos exames mais solicitados para diagnóstico de anemias é a ferritina, porque a ferritina ela demonstra o nosso o quê? O nosso estoque de ferro. Se a nossa ferritina estiver baixa, temos pouco ferro. Ah, mas se eu tenho uma anemia com ferritina alta, a minha deficiência não é de ferro, tá? E o nosso M vai ser metabolizado por uma série de enzimas, em biliverdina. E aqui no caso o anel de protoporfirina, que é aquele monte de carbono lá, vai virar a bilirrubina. Isso daqui é um metabólito da hemoglobina. A bilirrubina todo mundo sabe, o excesso de bilirrubina na corrente sanguínea gera o quê? Icterícia. Então, a presença de bilirrubina aumentada muitas vezes pode estar associada a alguns casos de anemias hemolíticas ou doença hepática. Então, todo aumento da bilirrubina na corrente sanguínea, a gente tem que investigar o que essa causa é hepática, mas muitas vezes também pode ser uma causa no distúrbio eritrocitário. Então, você tem essa bilirrubina, que é o metabólico, a globina vai virar proteína. O M vai ser quebrado em anel de protoporfirina e ferro. Ferro será utilizado. A bilirrubina não, essa será excretada. De que forma? A bilirrubina será transportada até o fígado. No fígado, ela será conjugada, né? Bilirrubina direta. Aqui, essa etapa é a bilirrubina indireta, que é uma bilirrubina sem sofrer o processo de ou não conjugada. Ela será conjugada e ela é insolúvel, e a bilirrubina no fígado será metabolizada em bilirrubina direta. Essa bilirrubina direta é solúvel e excretável. Essa bilirrubina direta será transportada até o intestino e, sobre a ação de algumas bactérias no intestino, vai virar o que? Urobilinogênio. O urobilinogênio volta uma parte desse urobilinogênio para a corrente sanguínea e será filtrada e excretada pelos rins. No rim, ela vira urobilina, certo? E sai na urina. A urobilina é o pigmento responsável pela coloração amarelada, amarelo citrino da urina. Característica é a presença da urobilina, que veio lá nas hemácias. Acredita nisso? Pois é, compromisso que o professor Pedro tem com a verdade. E a bilirrubina, uma outra parte do urobilinogênio, continua nas fezes e vira estercobilina. Então uma parte é metabolizada, cai na corrente e vira urobilina, dá cor na urina, e outra parte continua e vira estercobilina? Exatamente. Isso daqui, a estercobilina, é que dá a coloração às fezes, aquela coloração marrom pardacento das fezes. Dessa forma, a gente tem aqui, de uma forma bem resumida, como que as hemácias, como é feito o metabolismo das hemácias. Desde sua produção lá na medula óssea, certo? E essa produção é dependente do que? De aminoácido. A gente vê aqui, precisa ter globina. Qual a matéria-prima para formar uma hemácia? Proteína, B12 no processo de maturação e formação de DNA, eritropoetina, para estimular esta produção, certo? Uma vez feito isso, a gente completa o ciclo da hemoglobina, tá ok?